O espelho chegou numa tarde silenciosa de terça-feira. Era uma peça antiga, com uma moldura de madeira escura, entalhada com formas que pareciam se contorcer se você olhasse por muito tempo. Eu o encostei na parede do meu novo quarto, ainda vazio, planejando pendurá-lo depois. Naquele momento, era apenas um objeto. Uma antiguidade bonita, talvez um pouco sinistra, mas nada mais. Enquanto eu trazia as caixas da mudança, o quarto ia ganhando forma, se tornando o meu. Ao anoitecer, liguei o abajur na mesinha de cabeceira. Uma luz amarela e quente preencheu o espaço. E então, eu vi, no reflexo, a lâmpada acendeu meio segundo depois que a real. Foi um atraso minúsculo, quase imperceptível. Pisquei, esfregando os olhos cansados. Devia ser só o cansaço da mudança. Minha mente me pregando peças. Ignorei. Nos dias seguintes, a sensação de que algo estava errado começou a crescer. Enquanto eu desempacotava minhas coisas, sentia um olhar sobre mim. Um olhar que vinha do espelho. O meu próprio olhar, mais diferente. O meu reflexo não acompanhava meus movimentos com perfeição. Era como um eco visual, um fantasma que me imitava com um atraso sutil. Quando eu levantava um livro, o reflexo demorava um instante para fazer o mesmo. Quando eu coçava a cabeça, a mão no espelho subia uma fração de segundo depois. A prova definitiva veio numa manhã de sábado. Fiquei parado em frente ao vidro. Decidi testar minha sanidade. Levantei lentamente meu braço direito. No espelho, meu outro levantou o esquerdo. Meu coração gelou. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Era impossível, desconcertado. Abaixei o braço. Um estalo seco e agudo ecoou, vindo de dentro do espelho, como se algo tivesse se quebrado no mundo de vidro. A partir daquele momento, o medo se instalou de verdade. Eu comecei a evitar olhar diretamente para ele. À noite, ao passar pelo corredor para ir ao banheiro, eu desviava o rosto. Mas de canto de olho, eu via meu reflexo parado por um instante a mais, mesmo depois que eu já tinha saído do seu campo de visão. Ele ficava lá no quarto vazio, me observando desaparecer. Na manhã seguinte, a perturbação atingiu um novo nível. Enquanto eu escovava os dentes, concentrado no movimento da escova, o reflexo sorriu. Um sorriso largo, que não era meu. Meus lábios estavam cerrados, mas a figura no espelho exibia todos os dentes, num gesto silencioso e zombeteiro. Recuei, cuspindo a pasta de dente na pia. Minhas mãos tremiam. Precisava de provas. Precisava saber que não estava enlouquecendo. Peguei meu celular e comecei a gravar, apontando a câmera para o espelho. Argumentei comigo mesmo que era um defeito óptico, uma distorção do vidro antigo. Falei em voz alta para a câmera, explicando o que estava acontecendo, me sentindo um idiota. Mais tarde, ao assistir à gravação, o terror me paralisou. No vídeo, enquanto eu falava, o meu reflexo, com uma calma assustadora, olhou diretamente para a lente do celular e piscou lentamente. Um único piscar de olhos, um ato que eu não tinha feito. Era uma mensagem. Ele sabia que eu o estava observando. Chega. Não aguentei mais. Peguei o primeiro lençol que encontrei e cobri o espelho com violência. O silêncio que se seguiu pareceu mais pesado, mais opressor do que antes. Pelo menos, eu não precisava mais ver aqueles olhos que eram os meus, mas que não me pertenciam. Naquela mesma noite, acordei com um barulho suave, o som de tecido deslizando. Abri os olhos no escuro e vi. O lençol estava no chão. Ele tinha caído sozinho. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. E então, eu ouvi sussurros. Sussurros que pareciam vir de dentro do vidro. Eram baixos, indecifráveis, mas entre eles, eu conseguia distinguir o som de uma respiração. Uma respiração ritmada, profunda, idêntica à minha. Eu me sentei na cama, paralisado. No reflexo, a fraca luz da lua que entrava pela janela piscava num ritmo diferente, fora de sincronia com a realidade. Era como se o mundo do espelho operasse sob suas próprias leis físicas, suas próprias regras de tempo e espaço.
Tomado por uma mistura de pânico e uma mórbida curiosidade, eu me levantei. Caminhei lentamente até o espelho, como um inseto atraído para uma teia. Meu próprio reflexo me encarava, o rosto sem emoção. Hesitante, estendi a mão e toquei a superfície fria do vidro. No mesmo instante, uma mão gelada, vinda do outro lado, agarrou a minha. Segurou com força. Não era um reflexo. Era sólido. Um grito rasgou minha garganta, mas o som saiu abafado, fraco, como se eu estivesse gritando debaixo d'água. O mundo pareceu silenciar ao meu redor. E então, o horror absoluto. Meu reflexo, ainda segurando minha mão, abriu a boca e imitou meu grito, mas em completo silêncio. E, enquanto ele gritava, um sorriso doentio se espalhava por seu rosto. Consegui puxar minha mão de volta e corri para fora do quarto, trancando a porta. Passei o resto da noite encolhido no sofá, tremendo. No dia seguinte, evitei o quarto a todo custo. Mas a noite sempre chega, e com ela, a escuridão. Espiando pela fresta da porta, eu o vi. Mesmo com o quarto completamente escuro, a figura no espelho estava lá, andando. Ele se movia sozinho, explorando os limites de sua prisão de vidro. Ele estava aprendendo. Dia após dia, eu observava, fascinado e aterrorizado. Ele começou a imitar meus gestos, minhas expressões, mas sempre com um exagero grotesco. Se eu sorria, o sorriso dele era uma careta maníaca. Se eu franzia a testa, a preocupação em seu rosto era um poço de desespero. Ele estava se tornando uma caricatura distorcida e maligna de mim mesmo. Até que um dia, ele tentou sair. Eu o vi se aproximar da borda do espelho. Ele tocou a moldura de madeira do lado de dentro. E então ele empurrou com força. A superfície do vidro tremeu. Rachaduras finas, como teias de aranha, começaram a se espalhar, a partir do ponto onde sua mão pressionava. Ele queria escapar. Foi o meu limite. O desespero tomou conta de mim. Agarrei o abajur pesado da mesinha e, com um grito de fúria e medo, o arremessei contra o espelho. O som do vidro, se estilhaçando, foi ensurdecedor. Ele se quebrou em 1000 pedaços, que se espalharam pelo chão. Ofegante, olhei para o desastre, e o que eu vi me fez cair de joelhos. Cada caco no chão, não importava o quão pequeno, continha um reflexo meu. Mas eram todos diferentes. Um caco mostrava um eu sorrindo. Outro, um eu chorando em agonia. Um terceiro me encarava com um ódio puro e assassino. Eram dezenas de versões de mim, todas presas, todas me observando do chão. Com as mãos trêmulas, barre cada fragmento. Juntei tudo num saco de lixo pesado e joguei fora, o mais longe que pude. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, eu dormi. Um sono profundo, exausto. Quando acordei, a luz do sol da manhã inundava o quarto. Senti um alívio imenso. O pesadelo tinha acabado. Foi então que meus olhos focaram na parede. No mesmo lugar de antes, um espelho estava pendurado. Novo, intacto, perfeito. Meu sangue gelou. Lentamente, olhei para o reflexo. E lá estava eu, deitado na cama, ainda dormindo. Mas algo estava errado. O eu do reflexo não estava imóvel. Ele se moveu. Alguns segundos depois de mim, ele se virou na cama, e então ele abriu os olhos. Mas não eram meus olhos. Eram 2 poços de escuridão, 2 órbitas completamente pretas. A figura no espelho se sentou e começou a se aproximar da superfície, vindo do outro lado. Sua mão escura tocou o vidro, como se testasse a barreira. E então, o quarto, refletido no espelho, ficou vazio. A cama, a janela, os móveis, tudo estava lá perfeitamente refletido. Mas eu não estava mais. Obrigado por assistir. Se gostou dessa história, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, para não perder os próximos vídeos. Até a próxima.